Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, e hoje, saudando a nossa Márcia, de Fô, que eventualmente não está hoje conosco, mas, claro, vai continuar, vai estar sempre conosco na continuidade de tantas reflexões que a gente aqui tem feito nesse espaço, né? Hoje os 4 mosquiteiros reduzidos a 3, então, né? É verdade. E trazendo sempre assuntos a respeito, evidentemente, dos ensinamentos da doutrina espírita. E a ideia hoje é exatamente fazer uma abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o Evangelho. Para você que está aí em casa nos acompanhando, né? Então a ideia hoje é abrir o Evangelho e destacar um assunto, entre tantos que o Evangelho focaliza, baseado o Evangelho segundo o Espiritismo no Evangelho de Jesus, nas lições, nos ensinamentos de Jesus. Hoje, caridade. O que é caridade? Qual é a concepção de caridade para os estudiosos da doutrina espírita? O que significa? Qual é o sentido de caridade para o Espiritismo, Jorge Brandão? Bom, agradecendo a todos mais uma vez, pelo apoio que nos dão, né? A nossa companheira Márcia está tirando uma merecidas férias de uma semana aí, né? Isso aí. Então hoje nos abandonou aqui. Mas nós estamos aí, para levar adiante essa nossa missão, que é estudar o Evangelho de Jesus, estudar o Espiritismo. E esse assunto, caridade, ele é vital. Eu acredito que não é à toa que ele está no meio do Evangelho. Ele está exatamente no centro do Evangelho, bem no núcleo. E ele está também no núcleo da nossa evolução, do nosso progresso. Então, é usado um bordão, que é fora da caridade não há salvação, porque isso aconteceu em função de que existia anteriormente um outro bordão que era fora da igreja não há salvação. Então, Kardec, através da espiritualidade, disse, não, fora da caridade, é muito mais abrangente, é muito mais inclusivo, Então a palavra caridade, se nós formos olhar no dicionário, ela traz assim auxílio, aos necessitados, alguém que está necessitando de alguma coisa, a ajuda ao próximo, Agora, para o Espiritismo, a caridade ainda é mais profunda, ainda tem um sentido maior. Ela vai além da beneficência, que é fazer o bem, ela vai para a benevolência, que é fazer o bem pelo bem. O bem desinteressadamente. E essa é a proposta da doutrina espírita, quando nós fazemos caridade e ela se transforma numa virtude. Porque a caridade só é uma virtude se ela é uma caridade desinteressada. Como prática, não como uma ação pontual. Caridade é uma ação de amor. Uma ação de amor, uma atitude de amor, Aliás, sobre esse bordão tem uma expressão de Chico Xavier que ele diz que se me dissessem que fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Se me dissessem que fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas quando se diz fora da caridade não há salvação, é porque é muito maior. Diógenes. Pois o Espiritismo ele traz uma visão muito profunda de caridade, como o Jorge falou, que a gente tem esse senso comum de que caridade é apenas auxiliar o outro, ajudar o outro, que seria, como o Jorge falou também, a beneficência. E a caridade, ela vem como algo mais profundo, como é um da tríade, da caridade, que é a benevolência para com todos. Então, a benevolência, ela exige algo que é muito difícil ainda para muitos seres humanos, que é transcender. É deixar o eu de lado, E a caridade que a doutrina espírita nos traz é essa, te deixar de lado, no bom sentido, claro, em prol do outro. Então, assim, não tem qualquer intenção para consigo mesmo. Então, no caso da beneficência, é um ato de bondade, é uma ação no bem? É necessário. É necessário, porque o outro precisa, o outro vai se beneficiar daquilo. Por exemplo, vamos pensar assim, um político que ele ajuda uma comunidade, essa comunidade é beneficiada
ela é auxiliada, e isso pode até fazer bem para esse político, mas lá no fundinho tem uma necessidade de popularidade, de reconhecimento, de retorno. Isso. Então, neste caso, ele está fazendo bem, ele está, mas não é a profunda caridade que a doutrina espírita traz, que é deixar eu de lado. Né? A caridade desinteressada. Né? Profundamente desinteressada. Então, assim, toda ação no bem, toda caridade é ação no bem, mas nem toda ação no bem é caridade. É verdade, é verdade. E caridade com solidariedade, que eu acho que complementa também, né? Amplia esse conceito e esta visão de caridade. Porque o que é solidariedade? Solidariedade é ajuda material, é ajuda moral, é ajuda espiritual, é a presença no momento de um desequilíbrio emocional, de uma necessidade qualquer, que não seja apenas no campo das questões materiais. Solidariedade, a mão estendida, às vezes um simples olhar, tá? Ele conserta uma situação, ele conforta. Um sorriso. Um sorriso, tá? Abre caminhos, abre portas, né? E a doutrina espírita entende caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas, portanto, ao auxílio material. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Olha só a pergunta de Kardec, né? Que pergunta. Sentido mais puro da caridade. Sentido mais puro da caridade. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí aquilo que vocês já disseram: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. Num pequeno livro que acho que pouca gente até leu, mas é um livro muito interessante, que fala das viagens espíritas em 1862, de Kardec, né? Tem uma passagem, entre tantas ali, Kardec, a gente vê Kardec, às vezes, como um intelecto, um homem muito inteligente, que ele era realmente um homem inteligente, mas a gente esquece do Kardec apóstolo de Cristo e apóstolo do Espiritismo, né? E Kardec fazia essas viagens, semeando, né, o amor a todos os centros que ele visitava, cidades que ele ia. E na terceira viagem de Kardec, ele fez um comentário sobre algumas divisões que estavam havendo em casas espíritas, e até mesmo entre os espíritas, discussões baseadas em termos do livro e tal. E aí ele disse: olha, se há essas discussões, se existem essas discussões que chegam até mim, eu lamento. E aí, mas eu ficaria do lado, se houver uma discussão, e aí a gente se pergunta de quem será que Kardec, que lado Kardec ficaria? Né? Normalmente se pensa assim, no lado do bom senso, no lado do que está mais aprofundado no assunto, né? E Kardec falou: eu não tenho dúvida, eu ficaria no lado de quem tem caridade. Olha. Né? Porque para ter caridade é preciso ter humildade. E tendo humildade se está aberto a novos conhecimentos, a novos rumos, a novas direções, porque se está por ser preenchido. Por isso, Jesus, né, quando nós pensamos em Jesus, quando escolheu seus apóstolos, apenas um sabia ler, né, que era Levi, né? Os outros não sabiam, eram pescadores, né? Então, assim, quando se tem humildade, né, e Paulo mesmo sentiu essa dificuldade quando ele tinha o sonho de ir em Atenas, né? Porque ele sempre quis ir em Atenas, que é onde teve Sócrates, Platão, grandes filósofos, e ele foi lá para pregar a palavra de Jesus, e ao término da sua fala, os sábios da época se afastaram, não quiseram nem conversar com ele. Ele foi lá para ver se colocava uma semente de amor, de caridade lá, mas quando ele falou em crucificação, quando ele falou em entrega, em humildade, né? Quando ele começou a falar nisso, eles começaram a recuar. Então, ele mesmo, no final da sua vida, disse que
o coração mais difícil, né, de pregar a caridade é para aqueles que têm o ego inflado e não há espaço para esse amor, né? Então nós precisamos compreender isso, né? O Espiritismo busca nos trazer essa informação, essa compreensão que caridade, no sentido amplo da palavra, ela existe quando ela é um amor desinteressado, né? O amor por amor, né? E para completar o que o Jorge falou, tem a passagem de Cristo, né, que ele fala, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, os humildes de coração, aqueles que estão propensos, né, a aceitar os ensinamentos de Cristo. E às vezes a gente pensa assim, quantos hoje estão blindados? Quantos hoje não param nem um minuto no seu dia a dia para dizer assim, e o outro? A não ser só buscar o que interessa, só olhar para o seu próprio centro, e não parar em nenhum momento para tentar refletir, mas qual é o sentido de eu estar aqui mesmo? Né? Qual é a importância desse outro na minha existência? E às vezes isso não acontece, por quê? Porque essa pessoa está tão preenchida do próprio ego que não cabe um milímetro de reflexão em relação ao que Jesus nos trouxe. Então, às vezes a gente precisa abrir esse espaço, porque nós não nascemos prontos, nós não sabemos tudo, né? E nós precisamos trabalhar essa humildade, né? Deixar o orgulho de lado muitas vezes, para entendermos que sempre vai haver alguém mais inteligente que nós, sempre vai ter alguém mais evoluído que nós, para nos auxiliar, para nos amparar e nos trazer uma mensagem, né? Como a própria obra espírita, né? Todas as obras espíritas trazem. Então, é essa reflexão que muitas vezes falta, né? E que blinda as pessoas, como se a vida fosse uma colônia de férias. Eu vim aqui só para aproveitar, não pedi para nascer, né? Sim, bem-aventurados os pobres, nessa linha do Jorge, bem-aventurados os pobres de espíritos. Eu custei a compreender esta frase de Jesus. Aliás, tem muitas. Nós conversamos no programa passado. Já falamos sobre isso, sobre as frases, os ensinamentos, as lições incompreendidas, as mensagens incompreendidas de Jesus. E essa é uma delas, né? Pobres de espírito, exatamente, são os que estão abertos. Os humildes, né? Os humildes, abertos para receber, receptivos, necessitados. Mas quando o Diógenes falava sobre isso, é importante a gente lembrar, né, Diógenes, que nós não estamos aqui para apontar dedo, nós estamos aqui para estender a mão. Porque estes irmãos que estão nessa posição, né, de egoísmo, que estão afastados, eles estão em tremendo sofrimento, né? Porque fora realmente do amor não tem como evoluir, né? Assim, isso é algo que, esse afastamento, cedo ou tarde, e aí como sempre falou aqui a nossa querida Márcia, cedo ou tarde eles vão ser tocados, provavelmente pela dor, né? Pelo vazio existencial que está hoje, Diógenes, abalando a humanidade, né? Então isso é importante, nós estamos aqui para tocar corações, para levar essa mensagem, despertar, né? Para despertar, para levar essa mensagem de Jesus, porque nós também estamos nesse processo, né? Todos nós estamos na fase de esforço, né? A gente está mais pela valência do esforço, o quanto a gente quer se melhorar, não que a gente já esteja completamente melhor, porque nada disso, né? A gente tem muito que aprender, mas é essa consciência da necessidade do melhoramento. É isso que precisa acontecer, né? Então, como o Jorge falou, todos estamos aqui nesse processo de aprendizado, mas é sempre importante a gente entender que a gente possa desenvolver essa consciência, né, do melhoramento. Precisamos desse melhoramento, né? Sim. Então, frisando ainda a questão da salvação, né? A palavra salvação na visão espírita, ela não é levar, isso aí é um sentido figurado, né? Que existe, né? Ela não é levar para algum lugar especial, não é algo externo que vai nos salvar. A salvação está em nós, né? Nessa construção interior, nessa transformação, nessa evolução, né? Nesse aumentar as nossas virtudes, nesse trabalho incessante. É por isso que nós estamos aqui na Terra, né? É por isso que nós estamos nessa caminhada. É verdade. Aliás, a compreensão da caridade nos ajuda na nossa reforma íntima, porque nos faz abrir mão de muitos conceitos, principalmente de muitos preconceitos, tá? E nos coloca
numa condição de receptivo ao aprender, inclusive pela ajuda que se possa oferecer e receber. E também precisamos ser ajudados, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que faz então esses ensinos de Jesus, traz a comunicação do Espírito Paulo, e aí dá um bom panorama de como a caridade deve ser encarada. E o Espírito Paulo diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Sim, esse céu, né? Esse céu, é bom a gente também conversar sobre esse céu que Paulo coloca, que Jesus coloca. Esse céu está na nossa consciência. No estado do espírito. Está no nosso espírito, na nossa própria consciência. Quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível ser feliz aqui na Terra, o que eles respondem? Né? O que fazer para ser feliz aqui na Terra? A consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Né? Esse é o céu possível aqui na Terra, né? Aqui na Terra, que eu digo, enquanto nós estamos encarnados. Né? Porque ao desencarnar nós vamos para a nossa verdadeira pátria. Sim. E nós vamos então ampliar ainda mais a nossa consciência. Paulo coloca nesse mesmo texto de Fora da Caridade não há salvação, que é aqui do Evangelho, ele coloca assim, eu acho muito interessante a gente comentar essa questão: fazer o bem sempre... Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes, basta a inércia e a indiferença. Sim. Na ausência do bem. Assim, para fazer o mal, às vezes, é só cruzar os braços. Não é comigo. Não tenho nada com isso. Né? Então, isso é algo muito, muito importante da gente refletir também, né? Porque o bem exige um esforço. Existe uma vontade forte, né? Existe uma determinação, e o mal decisão. Existe, e o mal é uma omissão. Né? A gente peca por omissão. Né? Uma outra impressão que se tem às vezes da caridade, que se resume à ajuda material, a esmola, por exemplo. Né? E de novo, o esclarecimento de Allan Kardec. A caridade, segundo Jesus, Allan Kardec, escrevendo e dizendo e ensinando, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, os iguais ou os superiores. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, compreender esta distância e oferecer condições de evolução para quem está, digamos, em tese, um pouco atrasado no processo evolutivo, é também um grande ato de caridade. Sim, porque a verdadeira caridade que nós estamos buscando, né, que é a proposta da doutrina espírita, ela não constrange, ela não conta vantagens, né? Ela não se orgulha. Né? Ela é humilde, né? Então é isso que é a proposta de Jesus, né? Que não dá para separar o espiritismo do cristianismo puro de Jesus, né? Essa é a proposta, né? A proposta do amor, né? A proposta do amor incondicional, que um dia todos nós chegaremos, né? Essa tríade da caridade, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, se a gente bem avaliar, ela está ali combatendo todas aquelas chagas que nós conhecemos, né, como orgulho, vaidade, egoísmo. Então, no caso da benevolência, o que a gente está combatendo ali, né, no momento que a gente auxilia o outro? O egoísmo. Então, a gente inverte para o altruísmo, é uma prática do altruísmo. No caso ali da indulgência, nós temos o combate da vaidade,
Porque quando a gente expõe os defeitos dos outros e a gente critica, julga e humilha, ao mesmo tempo a gente está querendo se reerguer. A gente está querendo se mostrar melhor que o outro. O orgulhoso, ele se acha bom, mas o vaidoso, ele quer que todo mundo saiba disso. Né? E no caso da perdão das ofensas, é o orgulho. Né? Aquela rigidez de que como o outro pode me invadir ou me fazer algum mal, que se eu sou mais... Então, está trabalhando também a questão do orgulho ali, onde vai entrar a questão da humildade. Então, a tríade que nos traz ali da caridade é realmente trabalhar essas chagas que nós temos ainda, que nos distancia de Deus. Né? É como se, o exemplo que tu deu, Jorge, muito bom essa posição, é como se alguém tivesse caído e tu subisse em cima para ficar mais alto. Sim. A oportunidade, o oportunista. O oportunista. O oportunista, Então, a gente reflete sobre isso, né, sobre as lições de Jesus, e cada vez compreende mais a necessidade da humildade. Né? Por isso que ela é a salvação, porque ela abrange tudo, ela não deixa nada de fora. Né? E está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. Exatamente. Independente da religião. Independente da religião, independente da própria questão do nível cultural, econômico, social. Não, está exatamente ao alcance de todos. Todos que estão agora, por exemplo, nos acompanhando, podem descobrir e devem descobrir em si maneiras de praticar a caridade. Não há uma exigência, uma formação para isso, um curso para a prática de caridade. Não, a caridade está ao alcance de todos. E às vezes, dos mais humildes, se recebe lições extraordinárias. Verdade. Porque quando nós temos um pensamento no bem, quando nós estamos, vamos dizer assim, sintonizados no bem, nós vamos ter a oportunidade de fazer a caridade. Se nós desejarmos o bem para outro, não vai faltar a oportunidade de nós realizarmos isso através de uma ação do amor. E é de graça. E quantas pessoas se encontram na sua própria existência e com a sua própria existência na prática da caridade, na prática da ajuda. Quando ajudam alguém a se levantar, a se encontrar, a reagir, quanto bem isto faz a quem acaba assumindo também esse papel, que é de salvação. Sim. Nessa salvação que nós estamos fazendo nesse sentido amplo da palavra. Mas é sempre importante a gente entender que este retorno é um retorno despretensioso. É natural, exatamente. É despretensioso. Se houver qualquer pretensão... Kardec coloca assim, a virtude só é virtude sem o pensamento oculto. Olha só. Entende? O pensamento oculto de dizer... Tem que ser cristalino, né? Muito bem. Tem muito que falar ainda sobre caridade, né? E é evidente, a gente já tem isso tantas vezes comentado, né? Aqui no ar, fora do ar, não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto, né? De nem dar um assunto como receita pronta, mas justamente de despertar, de provocar. Nós vamos a um intervalo que é bem rápido e vamos continuar falando um pouco mais sobre caridade dentro desta visão de Jesus e dos seus ensinamentos. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada.
Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque, ó. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita aqui na TV Diário, sempre partilhando assuntos da doutrina espírita, né? Hoje estamos abrindo o Evangelho, e é uma prática que pelo menos uma vez por mês, né? Numa das terças nós estaremos fazendo, abrindo o Evangelho, trazendo para esta proposta alguns dos muitos assuntos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos falando sobre caridade, a prática da caridade. No Livro dos Espíritos, questão 887, Kardec pergunta, a partir do ensinamento de Jesus, amai aos vossos inimigos. E Kardec pondera, ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí a espiritualidade responde, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que o Cristo quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Kardec continua, questão 888, que pensar da esmola, aquilo que falamos há pouco. O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Com respeito, portanto, deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Só para concluir ainda na mesma linha, então condenais a esmola? Kardec volta a perguntar, e a espiritualidade responde, não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira como ela é dada. A maneira como ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão, sem esperar que ele peça,
sem esperar que ele se humilhe. A compaixão, a pessoa se comove e vai, né? E sem alardes, como Jesus falou disse, bastante de indulgência aqui. Como Jesus sempre falou, né, não, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Exatamente. Né? Essa é a caridade, no sentido mais puro, né, de realmente querer ajudar. Outra questão aqui também, tu leu o Livro dos Espíritos, e isso a caridade está muito presente no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, né? Aqui no Evangelho, Fora da Caridade Não Há Salvação, coloca assim: Jesus fez mais que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Né? O que seria a felicidade futura? Seria nós chegarmos a ser espíritos puros, que é o nosso destino, né? Que nós chegaremos todos. Então, nós podemos atrasar essa chegada ou adiantar, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então a caridade realmente, como virtude, essa caridade que não tem nenhuma segunda intenção, que não tem pensamento oculto, como diz Kardec, ela é indispensável para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Como que dá para a gente pensar essa questão de que é o único caminho para a felicidade, né? É quando a gente fala de transcendência, como eu tinha falado. Tem uma mensagem trazendo aqui um pouco da ciência do comportamento, né? Para corroborar com a espiritualidade. Tem uma passagem de Viktor Frankl que ele fala assim, ó: um homem de fato está sempre orientado para algo que o transcende. Ou seja, a essência do bem. De transcender de dentro para fora. Isso é natural do sujeito. Né? Seja um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de outra, sua natureza o leva a se ultrapassar. Olha isso aqui. Vai à frente e esquece de ti. Vai ver o que o outro está precisando, vai ver o que tu pode colaborar, entendeu? Então essa palavra ultrapassar aqui cai bem. A transcendência de si mesmo constitui, assim, a essência da existência humana. Viktor Frankl, né, para quem, reforçando aqui, foi o criador da abordagem psicológica logoterapia, né? E ele traz esse pensamento de transcendência neste sentido. Porque a felicidade também só pode ser alcançada dessa forma. Eu já falei algumas vezes aqui que quando a gente diz eu estou em busca da minha felicidade, eu vou lutar pela minha felicidade, este minha já é egocêntrico. Já é. Eu não estou preocupado já com a desviou do propósito. Eu estou preocupado com a minha. Só que essa felicidade, ela vem por tabela. Assim como a caridade nos traz bem-estar, nos faz um benefício imenso do ponto de vista físico e espiritual, por tabela, pela satisfação que a gente sente em fazer o bem, mas não é em primeiro plano. O eu nunca está em primeiro plano. Então, por isso que tem essa ligação da caridade com a felicidade. E com esse processo de transcendência que traz o Viktor aqui, né? Trazendo um pouco da ciência, do comportamento, que é realmente isso, essa necessidade, essa essência que nós temos de transcender. Isso só precisa ser trabalhado. E aí eu lembro de Pestalozzi, quando ele fala a respeito do processo educativo, que a educação é o desenvolvimento progressivo e harmonioso das habilidades. Então, ou seja, nós temos essa habilidade dentro da gente, a gente só precisa desenvolver, né, de alguma forma. Pestalozzi, né, que foi o grande mestre, o grande educador de Allan Kardec. É verdade. Já que estamos falando em algumas autoridades e filósofos, eu vou trazer aqui Kant. O filósofo Immanuel Kant disse: se o homem visse, palavras de Kant, hein? Se o homem visse Deus permanentemente, ele faria o bem por medo ou por bajulação, o que deixaria de ser uma virtude. Olha aí, viu? Tirando o eu. Tirando totalmente o eu fora. A necessidade de ser salvo, a necessidade de ser... O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele nos dá essa liberdade, né, de reencontrá-lo dentro de nós. E sabe que esse fenômeno da necessidade de querer transcender está inata no ser humano? O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? As enchentes. Não existe uma neurose coletiva acontecendo no Brasil e que está no mundo, que é o vazio existencial?
Sim. Hoje isso está muito forte, né? Por causa disso, o índice de ansiedade, depressão, ideação suicida aumentando e até mesmo de suicídios. O que acontece? O que nos surpreendeu aqui no Rio Grande do Sul? Foi o tamanho, né, do nível de solidariedade das pessoas querendo ajudar aqui no Rio Grande do Sul. Veio gente de tudo que é canto do Brasil. Eu realmente não esperava tudo isso, mas surpreendeu. Por que surpreendeu? E aí eu fazendo uma análise, foi um bote de salva-vidas. Foi um bote de salva-vidas. As pessoas estão carecendo desta necessidade, desse sentido da própria existência. Se sentir úteis. Úteis, importantes. E quando eles encontraram isso, é realmente como se fosse, eu encontrei algo para me preencher. Estou percebendo qual é a minha função aqui. E aí muitas pessoas vieram auxiliar. É claro, muitos pela beneficência, outros pela benevolência. Mas é sempre importante deixar claro aqui, né, que às vezes tem que passar pela beneficência para chegar à benevolência. Então, e isso que tu falou, Jorge, complementando também, é importante fazer. Pode parecer aqui para quem está nos assistindo agora, seja de manhã, de tarde, de madrugada, né, que está conosco, pode pensar assim, poxa, mas eles estão criticando a caridade. Não, é importante que ela comece mesmo como uma beneficência, mesmo que exista um pensamento oculto, porque aos poucos isso vai contagiando. Isso desenvolvimento da habilidade. Vai desenvolvendo uma habilidade e a pessoa vai dizendo assim, poxa vida, mas foi tão bom fazer que eu quero fazer mais. Vai pegando gosto. Isto pega o gosto e acaba chegando ao que todos nós aqui, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, querem, que é chegar ao amor desinteressado, esse amor incondicional que Jesus nos propõe. E além do gosto, eu diria que nós temos muitos espaços vazios dentro de nós. Nós temos muitos espaços vazios dentro de nós. E como é que nós preenchemos esses espaços vazios? Porque esta sensação de satisfação que a própria ciência explica, com mudanças até no nosso cérebro, neurológicas, porque nós preenchemos esse espaço vazio pela prática do bem. Essa satisfação é o hormônio do bem, tem até nome aí para hormônios produzidos a partir da prática do bem, porque os nossos vazios existenciais acabam também sendo preenchidos. E por isso, a melhor forma de se alcançar isso é pela prática desinteressada. Porque quando tu coloca um objetivo de retorno, tu pode ter esse objetivo alcançado ou não. Eu ajudei, não foi nem reconhecido, nem me agradeceu. Já está esperando um retorno. E quando ele não vem, não preencheu o espaço. Até eu vou fazer um parênteses aqui, como eu sou médico veterinário, embora poucos saibam, né, eu exerci a profissão por alguns anos, né, existe essa grande onda dos pets, né, e normalmente quando a gente fala com alguém que ama o seu animalzinho de estimação, eu também tenho o meu e amo muito, a pessoa diz assim, por que tu ama tanto esse animalzinho? Porque é um amor incondicional, ele não me exige nada, ele me dá o amor sempre. Por isso até é um exercício, amar um pet já é um exercício de amor, né? Nós começamos amando aquele que nos ama para chegar a um dia a amar, independente de nos amar ou não, né? Então esse vazio existencial que o Diógenes fala, muitas vezes se busca preencher com os animaizinhos de estimação, e a gente não está aqui contra, mas é preciso que além que esse amor se expanda também, né? Que esse ensinamento de amor que eles nos dão se expanda para os outros, independente da receptividade, né? Sem dúvida. É uma prática constante. Tem um doutor, ele é neurologista, Jorge Moneto. Ele é carioca, e o primeiro estudo sobre caridade foi ele que fez, né? Um estudo bem aprofundado sobre caridade, e a conclusão que ele chegou é que a verdadeira caridade é onde tem envolvimento afetivo e compaixão. Se não tem isso, não é caridade. E ele, no estudo dele, nomeou como filantropia.
Né? Ele nomeou como diferenciando de caridade, filantropia. Quando alguém faz algo, por exemplo, uma empresa faz algo, mas ela quer, às vezes, visibilidade, ou quer marketing social, alguma coisa nesse sentido. Só que ele fez um experimento muito interessante mesmo. Ele pegou 21 pessoas e colocou sobre 4 situações. No primeiro grupo, ele deu R$100 para essas pessoas e disse, esses R$100 é de vocês. E eles E eles estavam sendo monitorados por ressonância magnética, e a região do cérebro responsável pelo prazer, pelo bem-estar foi acionado. Teve um maior fluxo sanguíneo ali. Ou seja, essas pessoas se sentiram bem por ganhar R$100, que aí não se sente. Depois, ele disse, olha, eu vou dar mais R$100 para vocês, e aqui na frente tem 3 instituições para vocês doarem esses R$100. Tá? Vocês vão doar, vocês vão escolher. Tinha uma instituição de idosos, de crianças e deficientes. E eles doaram, e foi monitorado. Deu um bem-estar maior, do que tinha dado quando foi para ele. Só que o detalhe, eles não tiveram prejuízo nisso, porque foi o dinheiro do laboratório, do pesquisador. O terceiro foi o seguinte, nós vamos dar para vocês esse dinheiro. Agora vocês vão ver essas 3 instituições aqui, e vocês vão doar do bolso de vocês. E aí deu mal-estar, deu angústia, deu tristeza, né? Ou seja, parei um pouquinho. Então quer dizer que fazer a caridade não é bom? Traz malefícios para o ser humano? Beleza, no quarto experimento ele colocou um clipe de 15 minutos de cada instituição, mostrando ali crianças, o trabalho que era feito, né? Qual era o objetivo, tudo, por 15 minutos. E eles ficaram assistindo. Claro, aquilo foi comovendo. Eles foram, né, o processo de empatia, de compaixão foi provocado. E daí o pesquisador disse, agora vocês vão tirar R$100 do bolso de vocês, também, e vão doar para a instituição que vocês acham que merece mais. E a região de prazer e bem-estar foi acionada de novo. Então, ali ele concluiu que a verdadeira caridade é aquela que não contabiliza prejuízos, por exemplo. Ela é iluminada pelo coração. Não tenho eu, de novo. Né? Eles foram lá e doaram e deu bem-estar. Então, olha o benefício da caridade despretensiosa, desconectada do eu, com a única intenção de ajudar o outro. O benefício, a descarga hormonal benéfica que dá no organismo. Aonde essa pesquisa? Essa pesquisa é do Dr. Jorge Moll. É só botar no Google, Dr. Jorge Moll Neto, pesquisa sobre caridade, vai vir ali. Legal, vem bom para que o pessoal possa acompanhar, né? Dr. Jorge Moll Neto. A Anete Guimarães também cita essa pesquisa em uma das suas falas também. É bem interessante. Muito bem. E a ciência aí, né? É a ciência, né? É tudo. E a ciência, ela vem comprovando, né, a existência desse mundo invisível. Tá? Desse mundo invisível. E que parece ser algo extremamente misterioso, sobrenatural. E Kardec já nos dizia lá nos seus ensinamentos de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos e outras obras, né? O que não se vê é muito mais importante do que aquilo que se vê, porque é muito maior. O que nós vemos está limitado ao alcance, à percepção dos nossos sentidos. E os nossos sentidos são físicos, são materiais. Eu enxergo até os limites desta parede. Não sei o que está acontecendo ali fora. Mas a vida não existe só aqui. Não existe só aqui nesse mundo que agora nós estamos convivendo e dividindo e partilhando. Ele é muito, muito, muito maior ali fora. Tem um livro, inclusive, que é famoso, né, que é lido por a grande maioria dos jovens, que diz: o essencial é invisível aos olhos. Esse é o Pequeno Príncipe, né? O livro da nossa infância, da nossa juventude. Quantas histórias. Sabe que eu li esse livro, acho que perto de umas 10 vezes. E em cada vez com uma observação, assimilação diferente. Mas é sempre assim, na primeira leitura. Sim.
O homem nunca vai 2 vezes ao mesmo rio, né? E nem o mesmo homem, porque quando ele for já é outro homem, já é outro rio. Outra forma já. Exatamente. Por isso Então, a importância de aproveitar as oportunidades, né? Aqui nessa existência, né? Aproveitar as oportunidades, né? Porque realmente nós temos no dia a dia oportunidades, né? Como comentou o Vicente no início, né? Um olhar, um sorriso, uma mão no ombro, conta comigo, estou aqui, vou te escutar, vou te ouvir, né? E isso faz a diferença. Faz a diferença para as pessoas muito, mas muito grande mesmo. E algumas pessoas pensam assim, não, mas se tem a reencarnação, olha só, eu vou ter uma outra oportunidade, por que eu vou me estressar aqui agora? Eu deixo para depois, procrastinando a própria caminhada existencial. Mas eles não entendem que é acumulativo. Não zera tudo. E não entende, é acumulativo. E não entende que esta encarnação que nos foi proporcionada, ela foi feita da melhor maneira possível para nós aproveitarmos, para nós evoluirmos com as pessoas certas, né, com os compromissos certos. Então isso foi muito bem trabalhado no plano espiritual, muito bem planejado para que nós estivéssemos aqui e aproveitássemos essa passagem aqui na Terra. E a gente não sabe a próxima como vai ser. Não sabe se essas pessoas que nós não perdoamos aqui, nós vamos ter a oportunidade de encontrá-las novamente, né? Mesmo as pessoas mais difíceis são as pessoas mais certas. Mesmo com as pessoas mais difíceis, com aquelas com as quais nós temos maior dificuldade de relação, estão aí para nos trazer grandes lições, ou pelo aprendizado que nós podemos recolher com elas, ou pelo que podemos prestar, porque estamos permanentemente conectados. E as pessoas mais difíceis normalmente são as que estão mais próximas de nós. São as que estão mais próximas. Dentro do lar, dentro da família, né? Dentro, às vezes, do ambiente de trabalho, nosso lado, né? Onde o perdão, muitas vezes, tem que ser mais praticado, né? Que é dentro ali das... onde o perdão, ele vai ser provado se realmente tu perdoou ou não, né? Porque, às vezes, a pessoa pode dizer assim, olha, eu te perdoo, mas Deus está vendo. Ou seja, tu vai ter que pagar. Deixa o que é de Deus nas mãos de Deus. É importante a gente fazer a nossa parte, né? E vendo o perdão como um dos pilares ali da caridade, né, que é o perdão das ofensas, é interessante a gente pensar o seguinte, muitos pensam assim, eu perdoo, o perdão é uma libertação. Sim. Eu já começo com a palavra tenho. Eu tenho que perdoar para eu poder me libertar dessa mágoa, desse ódio. Desse peso. Não, já está começando errado, porque já está pensando em si, está pensando na própria liberdade. Será que é a maneira correta de nós refletirmos sobre o perdão? Porque o perdão, na verdade, quando tu perdoa alguém, tu está libertando essa pessoa de ti. Tu está parando de emanar pensamentos negativos para ela, de emanar maus fluidos que tu fica conectado com essa pessoa. Então, quando tu perdoa ela, tu liberta ela, tu deixa ela para seguir da maneira que ela quiser seguir, e tu também te alivia, porque tu não fica conectado naqueles sentimentos. Porém, o pensamento de achar que eu tenho que perdoar para eu poder me libertar, tu tá pensando na tua liberdade. Tu não tá pensando no outro, então não seria uma caridade, né? E o perdão é uma virtude tão maravilhosa, tão importante, que também depende de um exercício, né? Nós podemos começar o exercício do perdão perdoando as pequenas coisas. Perdoando, pisou no meu pé, não foi nada, dá um sorriso, né? Perdoando coisas pequenas. Isso é um exercício que vai acontecendo, que a gente começa a se sentir tão bem que a gente quer realmente fazer mais e mais. Por isso que foi perguntado para o Dalai Lama, se ele perdoava. Ele disse, não perdoa, porque eu não me sinto ofendido. Isso buga a cabeça de um. E aí pega o carro e vai pro trânsito. Diógenes. Ali é uma escola, né? Ali é uma escola. Olha, que teste, hein? Que teste. Que experiência, imagino, que o Diógenes, por exemplo, que também atua nesta área, sim, de formação de habilitados. Eu digo que o ambiente social do trânsito, ele é único, porque ele é o único ambiente social que tu não precisa te desnudar, te botar uma máscara. Tu é quem realmente tu é em meio de tantos outros, porque tu tá ali no carro fechadinho, então ali tu te mostra, né? Sim. E bom, nós estamos encerrando aqui, eu estou encerrando a minha participação, né, pelo tempo também, e eu deixo aqui uma mensagem de Paulo, né, que
coloquei aqui, né, que ele diz assim, que nós possamos, nesta existência, ser cartas vivas do Cristo. Que a nossa ação não precise nem de palavras, mas que as nossas atitudes falem mais altos. Que coisa linda. Cartas vivas de Cristo. Né? Eu encontrei um poema nessa busca de mais informações sobre a caridade, um poema que é de Linda Lacerda, e diz o seguinte: tudo se vai, os sonhos, a chuva na vidraça, vão-se as alegrias, os dias bons e os dias maus. Até a esperança um dia nos deixa. Vão-se as tardes azuis de abril, as flores de maio. Se vão para nos trazer o inverno que um dia também vai embora. O arco-íris se vai levando suas cores. Vão-se as nossas dúvidas e dores, nossos amigos, nossos amores. Vão-se as estrelas e o brilho que elas nos deixam. Depois se vão as tempestades, as bonanças também se vão. Vão-se os risos, vai-se o pranto, vão-se as ilusões, vão-se as andorinhas em busca de outros verões, vão-se luas e estações. Sentimentos como folhas secas se vão com o vento. Vão-se as nuvens do céu de agosto, vão-se os verdes anos. Vai o ontem para que venha hoje acordar o amanhã, que não sabemos se virá. O que fica é apenas a estrada e a história que escrevemos ao passar por ela, que talvez continue na memória. E para que tudo não seja em vão, vivamos o momento, desatemos os laços do presente, brindemos o agora, que o tempo urge e não tem tempo de esperar, e ele também se vai, nos levando a nós, a todos e a tudo que ele mesmo nos trouxe, nos levando à vida, nos deixando a esperança e o salto das nossas aquisições, principalmente na prática da caridade, do amor, do perdão. Bom, com essa mensagem, eu quero ter o prazer de deixar essa mensagem como encerramento. Meu Deus. Exatamente, que possamos refletir, né? A autoria deixar Linda Lacerda é a autora da mensagem. Belíssima mensagem, que nos remete à importância das coisas simples, como a prática da caridade. E ao nosso alcance, né? Tão ao nosso alcance. A caridade como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou. Ficamos por aqui? Nosso Despertar Espírita fica hoje por aqui, sempre renovando o convite para o nosso próximo encontro e a certeza de que a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela sua companhia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.